Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal do EmpoEnf. Eu espero que todos estejam bem. Hoje iniciamos aí o último mês do nosso ano e já gostaria de te colocar com uma reflexão. Será que as metas que a gente colocou lá na virada do ano, no último Réveillon, se cumpriram? A gente está mais próximo ou a gente está mais afastado desses nossos sonhos? Isso é só para fazer você refletir, porque hoje me fizeram essa pergunta e eu tive aí uma boa resposta, uma resposta favorável aí à realização dos meus sonhos. Então, boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Drica, minha amiga maravilhosa. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Obrigada mesmo pelo privilégio de ter vocês aqui nessa noite, aqui no Rio de Janeiro, um super calor. Então, peço desculpas aqui pela minha blusinha, mas porque realmente não tenho condições de ficar no calor. Boa noite, enfermeiro Brandon. Boa noite a todos. E aí, já vou pedindo aqui para vocês, se vocês me veem e me ouvem bem. Isso é importante para mim, para saber se a nossa conexão tá ok, tá direitinho. E antes da nossa convidada entrar, já vou pedir aquele favor básico que eu sempre peço aqui para todas e para todos. Toca aí nessa gaivota e compartilha com os nossos principais amigos que aparecem aí no seu Instagram, para fazer com que eles se lembrem que a gente está aqui ao vivo agora. Isso ajuda muito, muito, muito aos nossos colegas saberem que a gente está aqui. Porque a gente esquece, né, gente? Vamos ser sinceros, tem tanta coisa na nossa cabeça, tanta correria, tanta demanda, e aí a gente esquece de quanta coisa legal está acontecendo aqui na internet. Então, boa noite para todo mundo. O enfermeiro Clóvis, meu amigo aí de mentoria, obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa noite, Akmoser. Eu acredito que seja alguém lá da Alemanha. Olha só, o EmpoEnf ficando internacional, que beleza, que felicidade no meu coração. Hoje a live tem um quê especial, realmente. E aí, se você gostar do nosso conteúdo, larga o dedo no coraçãozinho, porque assim vocês nos ajudam aí a aparecer num ranking privilegiado do Instagram e mais colegas da enfermagem ouvirem as nossas informações. Sem mais delongas, para a gente não perder tempo, eu coloco aqui algumas colocações, né? Então, primeiro, compartilha com seus amigos, me ajuda aí a fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Vamos colocar aí os nossos colegas da enfermagem a par das oportunidades que existem no Brasil e no mundo. E claro, coloca aqui o coraçãozinho, ajuda a gente e o nosso chat fica aberto. Eu não fecho exatamente porque eu quero bastante interação e quero que os nossos colegas tenham a oportunidade de fazer bastante pergunta. Então não hesite e vamos interagir. Eu vou convidar já a nossa maravilhosa enfermeira poderosa, Winkler, minha colega de plantão nas nossas realidades hospitalares. Boa noite, minha amiga! Boa noite! Tá me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Você falou que tá com a blusinha fina, eu tô aqui, ó, de casaco. Pois é, essa ia ser a próxima, ou melhor, essa é a primeira pergunta que eu ia te fazer aí. Aqui nós estamos naquele calorão de 50 graus no Rio de Janeiro, que os meus gatos ficaram jogados o dia inteiro. Como que tá aí na Alemanha? Então, oficialmente ainda é outono, mas já tá com temperatura de inverno. Nevou essa noite em algumas cidades. Ai, Eu delícia! aguardando que eu acho que esse inverno vai vir com tudo. Ih, não ouço mais nada. Oi, tinha travado. Voltei. Internet, desculpe, problemas Nada. de bastidores. Vamos lá. Marcele, minha amiga linda, que privilégio tê-la aqui participando do nosso canal, dessa nossa empreitada sobre o empoderamento da enfermagem. E eu fico, primeiramente, muito feliz por você abrir um espaço na sua agenda. Eu sei a correria que está aí. E fico realmente muito feliz de ver uma amiga que eu passava plantão para você. Verdade. E o quanto que a nossa vida girou. E que bom que girou, né, minha amiga? E olha onde eu vim parar. Oh, que delícia!
Maravilha, Marcele. Para a gente não perder tempo e os nossos colegas poderem saber bastante informação, que tem muita gente ansiosa, inclusive tem estudantes lá de Roraima, de Rondônia, tem gente do Nordeste, Olha, tem gente do Sudeste ouvindo você nesse momento. E aí, antes olha, de agora mais eu vou nada, ficar conta pra nervosa. gente. Ah, não! Então vamos lá, finge que é uma conversa só entre eu e você no WhatsApp. Minha amiga, Ok. conta pra gente então. Para quem não conhece Marcele, vamos dar a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho da sua história. Como que você começou na enfermagem, antes de tudo? Sim, eu sou Marcele, eu tenho 34 anos agora, então nunca é tarde, gente, para nada. E eu me formei em 2008 pela UFRJ, Escola de Enfermagem na Nery, né? E depois disso eu trabalhei em alguns hospitais no Rio, a maioria da rede particular. Também fui funcionária da FESP, aquele concurso que teve temporário. Então, tive também uma experiência de hospital público, eu acho que foi legal para comparar o privado com o público. Trabalhei em setores em todos, unidade de internação semi-intensiva, CTI, depois fui para coronária. E quando eu saí foi porque eu queria vir para cá. Estou Ó, estão suando aqui dizendo na que louça. você é linda, que você tem, na verdade, a aparência de 18 anos. Ela Não. sempre foi linda mesmo, mas eu acredito que as águas europeias estão fazendo bem. E os botox, né, gente? Por que não? Tamo aí, né? Ô, delícia! Vamos lá, Marcele, conta pra gente então, já aproveitando esse gancho, Uhum. que a gente se conheceu, você ainda estava aqui no Brasil, e aí em Sim. 2018, para a gente só colocar aqui uma ordem cronológica, você faz essa migração, né? E aí, Sim. conta pra gente, e vamos iniciar realmente do comecinho. Ó, que redundância. Olha. Em relação ao idioma, eu acho que essa é uma das principais dúvidas da galera, né? É, Como iniciar essa transição? O idioma é uma coisa muito diferente. muito. E a gente não está habituado a ouvir nada em alemão, né? O inglês você Uhum. escuta desde pequeno, então o alemão é completamente estranho ao que a gente ouviu a vida inteira. É, no caso, o curso que eu fiz foram de 6 meses e quem pagou foi a empresa que me contratou e me trouxe para cá, o que já Boa. ajuda muito. A maioria das empresas pagam e eu percebi que, assim, o conteúdo é muita matéria em pouco tempo. O que as pessoas de um curso regular estudariam em 4 anos, eles deram para a gente em 6 meses. E você tem que Uau. passar nas provas, né? Tem as provas de proficiência para o idioma. E eu percebi que as novas empresas estão fazendo em 2 anos, 8 meses, depois mais 6 meses aqui. Eu acho que isso também é positivo, porque é muita matéria. Mas não é impossível, só tem que se dedicar mesmo. Tem que estudar, não deixar a matéria acumular. O que foi mais desafiador para você nessa adaptação do idioma? Já que você falou disso, eu me lembro que você já era uma menina, né, uma moça, uma mulher, que tinha uma fluência no inglês. Sim, Isso te ajudou? Ou você acha que para uma pessoa que nunca teve contato com outro idioma, tem só o português mesmo, ajuda ou dificulta? eu acho que me ajudou no quesito de já ter a facilidade de aprender um outro idioma, mas não por ser o inglês, se fosse qualquer outro idioma. Teria sido só por já ter tido contato com outra língua. Porque o alemão, a gramática é completamente diferente de todas as outras que a gente está acostumado. Espanhol, inglês, então. E tem cidades grandes aqui que as pessoas conseguem se virar no dia a dia com o inglês. Tem gente que trabalha em TI, o que for, e vai trabalhar em inglês. Mas pra gente na enfermagem tem que ser alemão. E eu moro em cidade pequena. Você vai no mercado, ninguém fala inglês. As pessoas só falam alemão com você. Então, assim, tem que aprender. Tem que sentar, estudar. Eu tinha aula de 8h30 às 16, com intervalo de almoço de 1 hora e pausa de 15 ou 30 minutos de manhã e de tarde. E eu chegava em casa, eu tinha que fazer um monte de trabalho, porque no dia seguinte era um capítulo inteiro novo. Então, se eu deixasse acumular, era muita matéria. Mas dá, é possível. Tem que se dedicar.
Maravilha. Você colocou uma coisa, só para tirar a minha dúvida aqui, que eu acho que eu me perdi um pouquinho. Vocês ganham um curso de idioma Sim. ainda aqui no Brasil? Ou você já Sim. estava aí? Como é que funciona Não. esse trâmite? Então, a empresa que eu fui, eles fizeram da seguinte maneira. Eles, na verdade, tinham dois tipos de contrato. O meu contrato eram 4 meses de aula no Rio, no curso em Botafogo, e 2 meses na Alemanha para fazer a prova do intermediário 2, que é o que precisa para tirar o visto de trabalho para enfermeiro, a prova de alemão. Só que tem cursos que fazem todo o período aí no Brasil. Tem empresas que agora pagam todo o período no Brasil de curso de alemão e a pessoa só vem com agora o B2, que é o intermediário. Porque aqui também as regras de vez em quando mudam. Quando eu vim no hospital que eu entrei, eles aceitavam a gente começar a trabalhar com o visto do B1, porque essas provas você faz a prova e eles demoram 6 semanas para dar resultado. Então a gente fez a prova aqui, a gente estava em Frankfurt, a gente fez a prova e na semana seguinte a gente já começou a trabalhar no hospital sem ter resultado da prova. E aí quem não passou e precisou refazer, foi refazendo, mas trabalhando como ajudante, como se fosse estagiário. Entendi. E porque na época no nosso estado podia trabalhar sem essa prova do B2. E agora não pode mais. Então agora eles não estão mandando mais antes de terminar o curso aí no Brasil. É bem Entendi. Quem variável. surfa a onda no início, surfa sempre da melhor forma possível, né? Essa é a É, verdade, eu sempre digo. é verdade. É... Porque Ah, eu ajudou, a adoro gente essa teve coisa a de surfar experiência primeiro. daqui também, enquanto tá aprendendo o idioma e vivendo na cultura, né? Ajuda também. Legal, legal isso. Outra dúvida em relação ao idioma, antes da gente seguir. Tem bastante gente colocando aqui. E olha só, Cleide, Carla, maravilhosa, dizendo aqui um oi para você, Marcele. Lembra dela? Oi, sim, claro. Trabalhava conosco também. Marli também entrou, olha só, resgatando aí o nosso momento no passado, tão recente. Meu primo também tá É. ali, ó. CM Ai, que delícia, adoro Figueiredo. quando família entra. Beijo, primo. É, em relação a essa coisa do idioma e essa condição de estar, né? Já sair do Brasil e nessa condição de ir com tão pouca bagagem cultural e de, como é que eu posso dizer isso? Da língua mesmo falada nativa, né? O entendimento é um, quando a gente lê e estuda é outro. Como que foi e qual foi o principal desafio para você nessa inserção no mercado de trabalho? Porque ainda tem, além do idioma falado, a gente tem terminologias técnicas muito específicas no nosso ambiente de trabalho. Uhum. Como foi isso para você? Foi bem impactante, porque o curso que eu fiz era terminologia totalmente regular. E eu cheguei no hospital, eu não sabia falar agulha, eu não sabia falar seringa, eu não sabia. O paciente falava, eu entendia ele falar que estava com dor, alguma coisa assim, ou que precisava de ajuda para alguma coisa, eu não sabia o nome de material, eu não sabia nada. Os colegas falavam, pega não sei o quê. Aí eu ficava, mas como é que é? Para eu entender o que que era, sabe? E teve situações de emergência de eu ter que correr para buscar o material e eu não ter ideia do que era. Eu voltar com 5 coisas na mão e falar, é isso aqui, sabe? E é um desafio muito grande. E você vai aprendendo no dia a dia muita coisa diferente. Eu acho que eu aprendo até hoje muita coisa. Porque Que é um ensino, é um aprendizado diário. Você no curso, esses cursos muito intensivos, a gente é preparado para passar na prova, a ganhar a nota. Eles precisam que você tenha aquele papel. Mas o aprender o alemão, você vai aprendendo no dia a dia e com o tempo você percebe a diferença. Uau, uau. Que desafio, então, mais uma superação nessa Sim, trajetória toda, né? Não só o fato de estar aí, já começa com desafios logo do primeiro contato e do idioma. Eu acho extremamente desafiador. eu Eu tô comecei vendo do como. zero, né? Larguei os 9 anos de experiência para um lugar que eu não sabia Pois falar é. agulha. Eu fiquei.
Era isso que eu ia te perguntar. Em relação a esse desafio, qual foi o seu principal sentimento também? Porque você já era uma enfermeira super capacitada aqui, tinha já toda uma zona de conforto, vamos colocar assim, Sim. dentro do nosso trabalho, já tinha um currículo impecável aqui no Brasil, que seria facilmente aproveitado nos hospitais. E aí? Quando se vê de novo, retornando do início, né? É aceitar as diferenças também, porque você chega com uma bagagem e tudo mais, mas você tem que realmente começar do zero, porque você está acostumado com um determinado protocolo, uma determinada rotina, e aqui é completamente diferente do Brasil. Então você tem que se readaptar e reaprender a trabalhar. Porque você está aqui, você tem que trabalhar do jeito deles. Essa é a nossa próxima pergunta. Mas antes da gente ir para essa pergunta, que eu estou morrendo de curiosidade, eu vou olhar aqui que tem duas perguntinhas. Ó. Uma é da Joyce, nossa colega aqui. Beijo, Joyce. Obrigada por participar. Ela colocou aqui: você fez aula particular para ajudar a passar nessa prova também? Ou foi só o seu curso? Eu fiz só o curso e eu confesso com prazer, inclusive, que eu faço aula particular agora. Tipo, depois que eu passei em todas as minhas provas, eu falei, pera, minha pronúncia tá ruim, tudo mais, eu preciso de algum online. E eu procurei um professor online. Eu continuo fazendo aula até hoje, muitos amigos fazem isso. E um outro grupo de amigos que não passou de primeiro na prova, eles se juntaram e entraram num curso presencial na nossa cidade para estudar especificamente para fazer a segunda vez a prova. Às vezes é Uau. necessário. Eu imagino que sim, né? Porque não precisa nem ter muita ideia. Gente, aquela sopa de letrinhas para mim, igual quando você me mandou o nome do seu hospital, e por favor, diga pra gente, que eu fiquei morrendo de curiosidade. Pronuncie o nome da universidade antes de começar tudo. E aí depois você fala o nome do hospital e o nome da cidade, porque eu nem me atrevo a falar isso aqui. Então, a cidade que eu moro é no norte da Alemanha, se chama Lübeck. E ela fica no estado de Schleswig-Holstein. Por isso que é Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Gente, é muito chique. Eu adoro essas coisas, mas eu não ia me atrever a falar isso jamais. Eu joguei no Google, óbvio, né? Para ver como que ela pronunciava, porque eu ia tentar. Falei assim, é melhor não vou cometer essa gafe agora. Vamos Tomara deixar que eu ela tenha falado falar. certo. Ah, mas só o sotaque eu já fiquei feliz da vida. Achei lindo. Olha, a Marli tá perguntando aqui pra gente. Beijo, Marli também. Como é a aceitação da população em relação a você ser brasileira? Essa foi uma perguntinha aí realmente curiosa. Sim. Eu acho que isso também varia muito de cidade para cidade. Eu vim para uma cidade que as pessoas receberam a gente muito bem. Tanto os coleguinhas de trabalho, acho que teve um ou outro que reclamou, fulano, beltrano. Mas e os pacientes, você fala, não, eles logo percebem, né, o nosso sotaque diferente do que eles estão acostumados. Mas de onde você vem? Você fala, do Brasil. Nossa, adoro o Brasil. Óbvio que a referência é sempre Cristo Redentor, Carnaval, samba e Copacabana. Mas é uma aceitação muito bacana. Eu só tive uma vez um probleminha com o paciente que foi mais assim, mas ele era contra estrangeiros no geral. Então não foi relacionado a onde eu vim. Mas depois também passou. No outro dia ele já estava melhor. Que bom. Que desagradável, na verdade, viver esse É, tipo de situação ainda, existem né? Mas que ainda. bom que foi rápido. Mas tem outras cidades que eu sei que a receptividade também já não foi assim tão boa, que são cidades mais conservadoras, que foram da outra parte da Alemanha, que não foi da Alemanha capitalista e tudo mais. Pois é, você pode citar o nome de algumas cidades pra gente, só para aquela galera que está aqui pensando em ir, ficar Sim, ligadinho. as cidades que eram mais ali da parte da DDR, né, da Alemanha Oriental, eu lembro que eu percebi quando eu passei na cidade, até da Vivi, a cidade de Chiverin, e eles reclamaram, alguns colegas que eu conheço de lá, que a receptividade no trabalho, tipo, minha chefe é muito bacana, mas os colegas de trabalho, nossa senhora, foi bem assim. E aí acaba atrapalhando, não, mas dificultando. Você tá longe de casa, uma cultura nova, aprendendo um monte de coisa, muita pressão, pressão da empresa, pressão de tudo, do mundo.
E aí É a desagradável. receptividade não ser boa, eu acho que complica um pouco mais. Claro, mexe com os nossos sentimentos e todos os sentidos, né? Sim. Caramba. E uma coisa que Mas eu fico percebo, as feliz. empresas não dão um apoio psicológico. A gente Eu tem ia que se perguntar apoiar isso para nos você. amigos. A gente acaba criando uma rede de amigos entre os brasileiros que estão aqui. E Eu vejo hoje, nas fotos todo mundo junto, maravilhosos na festa de Europa. carnaval, coisas do tipo. Eu É vi. importante a gente ter uma referência, alguém com quem contar aqui, porque senão fica muito pesado. E tem muitas pessoas hoje em dia que fazem também terapia por Skype, com psicólogos no Brasil, e ajuda também muito, com certeza. Bacanérrimo. É uma resiliência total, né, Sim, Marcélia? Para completa. ter todo esse jogo de cintura, porque não é só de estar num país novo, né? Como você falou, tem muitos desafios. Sim. Perguntinha, antes da gente passar para a próxima. Hum, O salário aí, em relação à profissão, o que que você pode dizer para gente? Se fosse 1 para 1, o salário seria quase o mesmo. Ou aqui até receberia menos do que no Brasil, mas aqui você tem um poder de compra muito maior. Então, você vai no supermercado, 1 quilo de açúcar é 30 centavos. 1 quilo de Hum, arroz, de macarrão, 30 centavos. Você faz as compras do mês. Eu acho que as compras do mês no Brasil, se você encher um carrinho, você vai pagar R$ 1.000 hoje em dia, se bobear. E aqui não, você vai possivelmente. pagar 100, 150. Então você consegue viver melhor, você tem mais oportunidade. Então, e é um salário considerado bom, porque o salário mínimo aqui, eu acho que é mil e pouco. Mas também, até no início, que a gente chega recebendo um pouquinho menos, 1.500, 1.400, dá para viver bem. O que varia, o que às vezes é a conta mais pesada do mês é o aluguel. Mas aí vai variar também de cidade para cidade. E também dá É, para dividir com comparativamente, amiguinho. Eu divido eu com ia uma perguntar amiga, aí. foi mais fácil tanto para mobiliar a casa, que foi tudo pagando dividido, quanto o aluguel todo mês. A gente tem ali, ó, cada um paga só a metade, as contas da casa. É uma coisa que eu indico se tiver alguém que se relacionou bem no grupo, que está vindo. Se puder dividir pelo menos no início, depois que mudar contrato, mudar salário, aí vai cada um para um cantinho. Aí voe. Legal, É, legal. Essa dica é importante, que às vezes a gente fica, né, pensando. É porque a gente compara, né? Eu acredito que o mercado imobiliário no Brasil, o Brasil por si só já tem um monte de taxa, um monte de imposto. Mas o mercado imobiliário no Rio de Janeiro, principalmente, a gente sofre mais, né? Quando a gente sim. vai comparar com os aluguéis de outros locais. Então, essa É, dica de dividir com o amiguinho por é exemplo, boa. a cidade que eu moro, o aluguel é 600, o meu apartamento são 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. São 620. Então já fica, ó, 310 para uma, 310 para outra, já sobra dinheiro para passear no Brasil, por exemplo. Oba! E quando eu vir, por favor, me avise. Aproveitando para falar isso Avisarei. ao vivo. Vamos lá, Marcele, conta para mim como que foi, então, migrar para a Alemanha? Essa chegada aí, a gente já contou um pouco, mas eu queria ouvir um pouco mais da sua vida em relação à parte pessoal e profissional, porque a gente não tem como desconectar pessoa Uhum. de profissional. Como foi, então, essa migração? E aí, agora, realmente, se você puder dar aquelas dicas, aqueles pulos do gato para a galera que está querendo ir para aí. Sim, E quais foram as principais diferenças que você percebe hoje de ser enfermeira aí e com o que você vivia aqui? Além dos protocolos que a gente já falou, mas eu queria algo mais direto, sabe? Que você explicasse pra entendi. gente assim, Com basicão exemplos. mesmo. E com exemplos. Isso. Então, acho que de pessoal, você tem que se readaptar também a ficar longe da família, de amigos e acostumar. Porque, na verdade, com muita gente eu perdi o contato, aquelas pessoas que são mais chegadas, a gente sempre se telefona, o WhatsApp tá aí também. Hoje em dia tem chamadas de vídeo para facilitar muito a vida. É, e aqui a cultura é muito diferente, então os alemães no geral, são fechados entre eles. Então acabou que no início a gente conviveu mais entre os brasileiros. E aí depois, quando começou a trabalhar, porque aí alguém faz aniversário, aí vai convida,
mas é bem diferente do nosso calor brasileiro, não é mesmo? Em relação ao profissional, primeiro foi esse baque de não saber terminologia de nada, de chegar no hospital e ter que reaprender. Eu tive a sorte de cair num setor que eu não tinha tanta experiência no Brasil, que é setor ventilatório, que é de pneumo, né? Pulmão. E então, assim, algumas coisas que eu nunca tinha feito no Brasil eu tive que aprender a fazer aqui, mas os colegas foram muito pacientes, a minha chefe também é muito legal. Sua Então, chefe é assim, alemã? sim, e os colegas de trabalho também. Tem alemão, tem italiano, tem da Turquia, tem uma misturada no meu setor. Mas, Tem enfim, a uma gente. pessoa aí do seu lado, não tem? Não? Não, tem um Não, violão. não, porque eu ouvi uma risada, eu só queria saber se era alguma amiga, que aí eu já ia pedir Não, para apresentar. A colega de quarto, a colega de divisão aí de casa, nada, mas estou tá tudo sozinha bem. aqui. Então Pode tá, ser. delay aqui. Foi falha do nosso áudio. Então, aí eu aprendi, eu achei assim, não tenho nada para aprender. Gente, não dá para dizer nunca não tenho nada para aprender. Eu aprendi muita coisa nova. É uma coisa que, assim, eu cheguei, o meu setor a gente faz VNI e CPAP nos pacientes, né? A parte de ventilatória, tem uns aparelhos muito modernos. Tem um um respirador maravilhoso que faz tudo, até mede a pressão do cuff sozinho. Apesar de eu não ficar com o Uau. paciente entubado, esse mesmo aparelho é usado para fazer o VNI, o CPAP, VNI eu acho que é aqui, CPAP, e o High Flow Terapia, que é infusão de oxigênio em grande pressão, quando o paciente não está respirando muito bem e tal. E tudo isso eu fui aprendendo aqui, controlar a gasometria. Eu acho que no Brasil, quando eu fiquei fazendo gasometria e controlando, acho que foi só quando uma ou duas vezes que eu fiquei em paciente com ECMO. Mas aqui é a gente que faz. E você tem que saber a ler, então eu aprendi a ler, os coleguinhas me ensinaram. Eu falei, gente, como é que eu vou saber isso agora, sabe? Não lembro isso da faculdade, não olho todo dia. Não, é. E porque aqui a parte ventilatória não é o fisioterapeuta quem faz. O fisioterapeuta que Eu faz ia só a fazer parte essa pergunta. motora. Então, Então toda a a parte gente assume como enfermeira a parte ventilatória, né, junto com o respiratória do doente. médico. Isso. Então, assim, você olhou a Maravilhoso. gasometria, você olhou o pH, olhou se está acidez, não sei o quê. Você pode aumentar, diminuir o oxigênio, alterar parâmetros. E tudo com uma interação bem bacana também com a equipe médica do meu setor. A gente tem autonomia para fazer alterações e comunicar. Eu acho bem Essa era a bacana. pergunta. E eles costumam perguntar, às vezes, também a nossa opinião. Tipo, o paciente está muito desorientado, está muito agitado, e você fala, olha, mas com remédio tal ele não fica bem, é melhor botar não sei o quê, porque na semana passada não deu certo. E eles costumam ouvir e a gente faz um round interdisciplinar com assistente social. O fisioterapeuta dificilmente tem tempo, porque é um também para vários setores. Mas fica a nossa chefe de enfermagem, o chefe médico, o médico do plantão, a nutricionista, eu acho que nunca vi, não, acho que não tem na Alemanha, não sei, preciso pesquisar. Se alguém souber, bota aí embaixo. E Bota aí, por favor. porque não, eu vejo serviço de entrega de comida, mas a gente não vem uma pessoa perguntando com embasamento o Igual que, a que gente vê aqui. os pacientes aqui bebem Coca-Cola de almoço, e que o hospital dá. E porque quem pergunta o que o paciente quer comer, além da gente colocar, a gente coloca no sistema a dieta, pode comer dieta branda, pode comer, ou então dieta para diabético, mas quem vem perguntar não tem ensino superior e não às vezes, a maioria também é estrangeiro, a maioria que eu vejo. E não é uma pessoa especializada em dieta, sabe? Então eles vêm e o paciente Entendi. fala, eu quero hoje um bolinho de chocolate. Eles vão trazer o bolinho de chocolate, o paciente vai comer o bolinho de chocolate. Isso eu vejo Hum. sempre. É,
E eu acho a nossa enfermagem no Brasil mais estruturada. A gente tem, Como assim? a gente tem, porque a gente tem aqui, começando pelo ensino educacional da Alemanha, a enfermagem ele não é ensino superior. Começaram agora, recentemente, eu acho que tem 2 turmas ou 3 turmas que se formaram na faculdade que é do hospital que eu trabalho, que são bacharel, mas os outros são, tipo, é um curso profissionalizante. Tipo um tecnólogo É aqui? um tecnólogo em enfermagem, em cuidados. Então, é outra diferença para a gente na assistência. Não tem um técnico de enfermagem. Você vai cuidar do seu paciente integralmente, o que eu acostumei Uau. e acho bom. Mas, assim, aí eu vou desde o banho, troca de fralda, mudança de decúbito, a medicação, a gasometria, alterar parâmetro de ventilatório, oxigênio. Então, é muita coisa. Mas aí, Vai. me responde uma coisa. Quantos pacientes você fica no seu setor? No meu setor, por ser setor de paciente que tem que ficar monitorizado e em observação, não são muitos, são 10 pacientes para 3 ou 4 enfermeiros. Mas quem. 10 pacientes para 3 a 4. Isso. Tá. Mas os setores que são unidades de internação têm geralmente um número maior de pacientes. Às vezes eles ficam com 8 ou 10, 11 pacientes, sabe? É bem puxada. É por isso que a Alemanha precisa de enfermeiro, eles não têm profissional. Então, porque se você for imaginar dar 12 banhos num plantão de manhã, você não tem tempo de fazer mais nada. Com certeza. Imagina uma ortopedia, que loucura que não é. Porque os Deus, pacientes não vão nem nem se pensa. levantar e tomar banho sozinhos. É. Pois é, tem algumas perguntinhas aqui. Ó, o Thiago tá colocando aqui pra gente. Então, quantos pacientes você assiste? A gente é só fazer a continha básica que você colocou. Eu Quer fico entre, responder? geralmente 3 pacientes, dificilmente 4. Tá. Aconteceu já Marli alguma também vez. coloca. Desculpa te cortar. Nada que. É, Marli está perguntando como é a questão do conselho de enfermagem aí. E vou aproveitar para adiantar e você ter mais tempo. Então, responde em relação ao conselho de classe, se você souber responder. E na segunda pergunta, já para a gente seguir, é a Akmoser, falando também. Eu acredito que eu esteja pronunciando certo, tá, amiga? Me perdoe se estiver falando errado. Mas qual o primeiro passo a dar para quem deseja, então, ir para a Alemanha? Sim. O conselho de enfermagem. Então, gente, é o que eu falei de não ser tão estruturado como o Brasil. Agora, tenho acho que uns 2 anos que o estado que eu moro colocou um conselho de enfermagem e está obrigando os enfermeiros a pagarem anuidade. Eu acho que esse ano foi o primeiro ano que foi obrigatório. E não é para todos os estados. Então, não dá para dizer que é uma coisa estruturada. E, na verdade, eu tive que pagar a taxa, mas eu ainda nem sei como eles vão trabalhar em relação a direitos. O que as pessoas aqui costumam fazer é apoiar muitos sindicatos, e tem um sindicato grandão que apoia várias outras categorias, e eles que geralmente estão atrás de greve, essas coisas. E aí, algumas pessoas que eu conheço, inclusive, eu também são filiadas a esse sindicato, porque eles lutam pelos direitos dos trabalhadores no geral, mas conselho de enfermagem é uma coisa muito recente no meu estado, inclusive. E os colegas não concordam, não aceitam em pagar, reclamaram muito. E Entendi. é. Só A para outra. antes de você migrar, eu sabia que você ia dar essa pausa para passar para a próxima pergunta. É importante a gente colocar aqui, eu não sei qual é o entendimento de todos, mas eu sempre falo isso, tem vídeo no canal falando sobre isso. O papel do sindicato, em qualquer lugar do mundo, é defender os direitos trabalhistas. Então, Sim, exatamente. descanso, salário, férias e condições melhores de trabalho. Conselho de enfermagem serve para fiscalizar e colocar as condições dentro dos padrões éticos para proteger o profissional e a sociedade. Só para a gente deixar aqui e não perder o Muito gancho. bom. Vai, amiga. Muito bom. É... Então, caminho para vir para cá, eu acho que
melhor momento não há. A Alemanha precisa, eles estão com diversas empresas fazendo recrutamento em diversos países, vem gente de, sério, do mundo inteiro. E muitas estão no Brasil. Eu vim pela. Agora eles mudaram de nome essa semana, se chama Talent Orange. Eu posso depois botar no comentário Eu ou ia mandar pedir para isso para você botar na você. legenda. Pode colocar, então, depois para mim, que eu já plugo para a galera e faço um post especial com Sim, as principais empresas que você puder para contribuir com essa galera que está querendo sim, ir, posso, tá? porque E tem aí, outras que eu não conheço o processo, mas muita gente me pergunta e acaba falando o nome, eu posso também te dar. E aí você boa, boa. bota. Aí, isso, coloca Aí o eles nome e a ficam com um galera leque de procura mais. opções. É. Exato. Boa. É, voltando à questão lá profissional, a gente tem tantas atribuições, tem um monte de coisa que quem faz aqui, no Brasil a gente faz e aqui quem faz é o médico. E uma coisa é funcionar acesso venoso periférico. A gente não tem o poder legal de fazer, a não ser que você faça um curso específico para isso, uma especializaçãozinha lá de, sei lá, 4, 5 horas, e aí você pode fazer, mas não é nosso trabalho, é trabalho médico. O paciente perdeu o acesso, você vai lá, doutor, paciente tal perdeu o acesso, ele vai lá, para tudo e funciona. Eu Uau! sinto falta e de vez em quando eu vou lá e funciona e falo, olha, troquei o acesso. Ele fala, ah, então tá bom, Marcelo. Porque dá uma saudade das vezes. Olha a diferença, né? Que Mas diferença. a gente tem um monte de outras coisas também para fazer. Fala pra mim, já que você falou dessa coisa da autonomia e dessa diferença, que aí agora, pra ficar bem mais claro pra gente, eu tô fazendo a pergunta porque eu vou ficando curiosa de verdade, tá? Pode falar. Já que você falou dessa condição da autonomia como profissional, e aí a gente tem, na verdade, essa regressão de não poder invadir, vamos colocar assim, o doente com algum procedimento que a gente aqui entende como minimamente invasivo, mas Sim, que eu... aí eles entendem de outra forma. Sim. Conta pra gente, então, como que você enxerga essa autonomia profissional? Dá um exemplo pra gente dessa diferença que você viu entre ser enfermeira aqui no Brasil e ser enfermeira aí. Ah, eu vejo, comparando com o Brasil, acho que no Brasil a gente fica muito preso a tudo que está ali na prescrição, muito preso a tudo que tem que ser primeiro dito restritamente com o médico. E eu lembro que em hospitais que eu trabalhei, paciente, tá desaturando, tal, você já vai lá e bota máscara. Mas naqueles treinamentos, não, primeiro você tem que perguntar ao médico se você pode botar a máscara porque a oxigenoterapia é medicamento. Então, você não tem direito a fazer um medicamento no paciente sem estar prescrito, porque o plano não cobre, a auditoria não. Enfim. Então, acho que foi nisso que eu percebi, por exemplo, uma diferença. Outra diferença que eu acho aqui muito engraçada, as evoluções, né? Porque no Brasil a gente tem que escrever evolução com usei 3 gases e tal. E aqui você Ah, coloca o que está de diferente no que já está no plano de cuidados. Você já checou o plano de cuidados, você não precisa escrever aquilo de novo. Então você vai escrever a linha com a intercorrência. Você vai escrever tipo, uma alteração que o paciente teve. O restante, os colegas falam, Marcelo, já está escrito. Você já checou que você mudou o decúbito. Você não precisa escrever que está mudando o decúbito de 2 em 2 horas, sabe? Então, não é legal. redundante. Entendi. Tem formato de checklist, é prontuário eletrônico, ainda No, é na caneta. Como é que funciona? onde eu trabalho é tudo eletrônico. E por ser eletrônico, eles têm um sistema que faz o SAI. Que eles não chamam assim, mas ali eles Ah, fazem um diagnóstico de enfermagem e faz o plano de cuidados para o paciente. Só que tem aquele kitzão para o setor, né? Então você vai adaptando, mas você pode acrescentar. Que eu já não sei se todo mundo acrescenta, mas tá, pode. tudo bem. Vamos lá, a gente perguntou então sobre a condição de migrar. A gente se compromete aqui ao vivo a deixar aí uma Sim, listinha das principais empresas. sim. E aí agora vamos para a próxima pergunta. Então, o Uhum. seu sentimento agora, esse seu olhar nesse período, porque você já está aí há 2 anos, né? 2 anos. Basicamente 2 anos. Passa rápido. Como que é ser e fazer enfermagem atuando num hospital na Alemanha? Eu tô satisfeita.
Eu acho que não é só o trabalho também. Eu trabalhava em 2 hospitais particulares no Brasil o tempo todo. Eu acho que a gente precisa abrir mão de tanta coisa para comprar uma casa, um carro, ter alguma coisa no Brasil. E aqui eu trabalho, a escala é diferente. A gente faz plantão de 9 horas, dias seguidos, e às vezes folga 2, 3 dias seguidos, depois trabalha 10 dias seguidos. E aí você vai falar, nossa, super cansativo. É cansativo, mas tem tantos prós em relação à qualidade de vida, é você ter condições de morar perto do trabalho, ir de bicicleta para o trabalho. Enfim, agora vai esfriar, né? Tá. Vai ser ruim ir de bicicleta. Mas você chegar em 10 minutos no trabalho, e eu demorava 2 horas para chegar no trabalho. Então, eu acho que tem esses aspectos que vão te dando uma qualidade de vida. Você tem tempo para fazer outras coisas, para buscar outras coisas, para estudar outras coisas, que não tem como falar assim, ah, não estou satisfeito. Eu tive que mudar minha linha de trabalho, meu raciocínio, minha rotina completamente, mas eu estou satisfeita. Pode ser que, de repente, se fosse uma outra pessoa que trabalha em um outro setor muito mais pesado, ou com colegas não tão legais de trabalho, a resposta fosse outra. Mas hoje eu me sinto satisfeita trabalhando aqui. Bacanérrimo. Quando você olha, então, para a enfermagem daí e para a enfermagem daqui, o que que você sente? O que que você percebe? Acho que a enfermagem daqui teria muito que aprender com a enfermagem daí, amadurecer. Até no curso de validação de diploma que a gente fez, as professoras, a gente tinha que fazer um diagnóstico de enfermagem baseado em NANDA. E elas falaram: nossa, de vocês, os brasileiros, está perfeito, mas isso aí vocês podem dar aula para gente, porque a gente está começando agora com esses conceitos. Então, assim, eu não vejo protocolos, não tem um acompanhamento de CCIH para casos de infecções, sabe? Ah, quando não tem infecção, não tem dados, não vai gerar, né? Não, a minha amiga trabalha no setor de nefro e ela fala, ah, amiga, os pacientes estão sempre com infecção urinária, mas não tem dados, sabe? Então acho que falta protocolo e essa parte toda de pesquisa que a gente tem. Quem pensa em carreira acadêmica, a Alemanha não é o caminho, porque apesar de agora já ter um diploma de bacharel aqui para o curso novo, o nosso diploma de enfermeiro no Brasil, eles validam, devido à nossa carga horária de estágios práticos, como esse politécnico. Eles não validam diretamente para enfermeiro de ensino superior. Então, você não poderia fazer direto um mestrado, por exemplo. Você ia ter que fazer ainda um curso superior em alguma coisa, ou ciências biológicas, para depois você conseguir fazer um mestrado. Então, para carreira acadêmica, acho que não é o caminho. Mas quem quiser vir na Entendi. prática ou abrir portas para fazer depois alguma outra coisa, é, é a hora. Me surgiu duas dúvidas que não estavam no nosso roteiro e responda se você se sentir confortável, claro. Claro. Então, a chefia daí, a liderança que assume, então, o controle do setor, ela tem esse curso tecnólogo, né? Sim, Como um sim. técnico daqui, e ela vai migrando por competência de carreira mesmo. E existe também uns cursos, apesar de ser o tecnólogo, ele pode fazer uns cursos de especializações, que não é a Entendi. nossa Você pós-graduação, mas e aí tem o curso de gestor. E eles, Ah, no caso, mas a minha chefe começou primeiro como chefe e agora que ela está fazendo o curso de gestor. Então é tudo que assim. acontece bastante também. Também é. Vamos lá. Aproveitando esses 15 minutinhos restantes, e a nossa live tá uma delícia, você teria como mostrar pra gente, assim, mais ou menos um cenário de como foi o enfrentamento do Covid, já que você estava aí, eu sei que não era diretamente a sua função aí, né? Uhum. Porque você já explicou pra gente, mas o que que você consegue perceber em relação ao Covid aí? Então, na primeira onda, a gente teve aquele lockdown total de fechar tudo.
E a Alemanha saiu muito bem, eu acho que foi até um dos países que foi super citado como exemplo. É, teve muitos casos nos países mais ao sul, porque é fronteira com outros países e acaba não tendo como controlar muito por terra. Mas aqui no norte foram poucos casos, tanto é que o hospital que eu trabalho recebeu alguns pacientes da França para ajudar na parte de CTI. E o hospital colocou um CTI específico para Covid. Acho que isso aconteceu também bastante no Brasil. Colocou unidade de internação específico para Covid. E o que eu acho muito legal é que eles testaram todos os pacientes. Testavam todos os pacientes que iam para emergência, que precisavam internar. A testagem foi muito grande. Então, você sabia com o que você estava lidando. Não é aquele surpresa. Você está com o paciente há 3 dias e ou Covid positivo, estive com ele 3 dias seguidos, estou provavelmente também. Então, eu acho que esse controle foi muito grande. Agora a gente está na segunda onda. No verão acabou que estava tudo liberado, né? Férias, não, férias. Muita gente viajou pela Europa e tal. E agora a Europa inteira está na segunda onda. Eles optaram por um lockdown parcial. Então, comércio está aberto e escola, mas restaurante fechou, bar, cinema, nada disso funciona. O estado que eu moro está se saindo de novo bem, mas eu acho de novo que é por conta das fronteiras. O sul está novamente com bastante casos, mas o meu setor só recebe, apesar de ser pneumo, só recebe paciente se negativar para Covid. Porque se positivar, Entendi. eles têm que ir direto para esses outros setores que são referência. O CTI Ótimo. referência ou a unidade de internação referência. Acaba protegendo os profissionais dos outros setores. E eu acho que a testagem é Evita, bem bacana. Vai evita essa internar, testa, disseminação, né? espera sair o resultado. Demora geralmente, se testar de manhã, sai às vezes à noite. E aí, depois que sai o resultado, ele pode sair da emergência e ir para o outro setor específico para Covid ou não. Isso aí eu Bacana, achei bem bacana. bem distribuído, né? E aí a gente Sim, protege o próprio indivíduo que se contaminou, né? Que contraiu o Covid, e a gente protege a sociedade de um modo geral, protege os sim, profissionais, não vira aquela infecção cruzada que, infelizmente, a gente sabe que acontece. pois é. Gostei de ver esse cenário, né? Talvez a gente aprenda aí, quem sabe essa live chega para algumas pessoas que possam fazer diferente, pensar diferente. Meu sonho, Eles na proibiram verdade. visita, não pode entrar visita nenhuma para paciente. Não, não entra ninguém de visita. Só assim, se for paciente paliativo em fase terminal. Aí a gente Entendi. libera a visita, senão não entra ninguém. É triste, mas protege a equipe também, né? E Com todo mundo tem que certeza. usar máscara o tempo todo. É bem controladinho. Ah, alguém colocou aqui, ó. Tice Lopes, boa noite, Tice. Ela colocou aqui, ó. Fora que nós profissionais somos testados toda semana. No Ah, meu legal. Tá hospital, dando uma. não. Mas é legal esse. Ah, Tice, então coloca pra gente qual é o seu hospital pra galera que tá aqui pensando em Eu migrar, já não vi saber aí quem que é esse, eu existem diferenças. conheço. Ah, Eu eu também não não sei. conheço pessoalmente, ela tá em uma outra cidade. Conheço por Instagram. Ah, Mas o hospital que eu trabalho não fez essa testagem ampla de funcionários. Só os funcionários que tiveram contato com pacientes que foram positivos. legal. Ah lá, ela colocou aqui no dela assim. Então, aí, a Vivendo e Aprendendo, e existem diferenças também lá, viu, galera? A gente fica falando que Sim, as coisas são diferentes só aqui no Brasil. Nem sempre. Amiga Vamed. maravilhosa, Ela trabalha no a Vamed. Vamed. Vamed, obrigada por responder, Tícia. Legal, bom saber. É bom a gente ter essas comparações, né? Essas Sim, diferenças claro. estruturais. Sim, ótimo. Nossa última pergunta, e que na verdade eu acho que era a pergunta que eu estava mais ansiando de ouvir a resposta, porque na live com a Vivi foi super bem recebida. Quando foi para o YouTube, teve bastante gente fazendo mais perguntas no meu Telegram, no meu WhatsApp. E aí acabei passando todas as dúvidas depois, para quem é de direito. E aí eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com você. Então, Fico aberta a Marcele, conta pra respostas. gente.
Pois é, já tem aí uma tarefa da nossa live de você colocar essa listagem das empresas pra gente. Com Dá três certeza. dicas, então, para todos os enfermeiros brasileiros que sonham em estudar ou em trabalhar aí na Alemanha. Conta pra gente, então, como que a gente tem que fazer aí? Três dicas simples nesses nossos últimos 10 minutos de live. Olha, gente, não tem nada caindo do céu. Se tem empresas buscando, fazendo recrutamento, vai atrás, manda e-mail. Quando a empresa que eu vim, eles tinham acabado de fazer uma seleção, eu mandei e-mail falando, oi, ainda tem vaga? Se não tiver, eu aceito para o próximo grupo, sabe? E tinha vaga, a vaga estava lá. Então, não espera, procura. Se tem oportunidade, agarra e tem que se dedicar muito, não deixar acumular as coisas aqui, coraçãozinho. E é isso, eu acho que hoje em dia tem muito material também na internet. É, muitas pessoas contando a experiência, vale muito a pena ouvir, ver como é que é o país, a cultura antes de vir. E se preparar um pouquinho psicologicamente e curtir o momento com a família antes de sair daí, porque às vezes é o mais complicadinho, é a saudade. Hoje em dia a gente telefona, vai lá, faz até festa de chamada de vídeo. Mas tem que pensar nesses quesitos todos. Mas vale a pena, assim, eu me adaptei bem. Eu falo que eu amo o Brasil, mas eu não gostaria de voltar a morar no Brasil pelas condições de qualidade de vida que você tem aqui. Mas se pudesse juntar tudo, trazer as coisinhas do Brasil para cá, sabe? Trazer as pessoinhas para cá, ia ser muito melhor. Mas nem tudo é perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Então, essas ficam como as nossas três dicas simples de como a gente Sim. migrar. Correr atrás. Vou mandar a lista de empresas e dá uma olhada, manda e-mail, se comunica, pergunta quando tem próximo processo. Se dedicar para estudar, porque é muita coisa, é muito diferente. E também abrir o coração, abrir a mente, é uma cultura nova, é um idioma novo, você tem que vir de coração e cabeça aberta. Ai, adorei! Ai, amiga, adorei de verdade. Acabaram o nosso tempo, na verdade, antes do Instagram derrubar a gente. Pois É é, verdade. conversa boa, passa rápido. Eu te agradeço A mais gente uma demorou, vez. né? Pois é, conseguir conciliar as nossas agendas estava um desafio. Pois Claro, é. essa mulher poderosa, essa enfermeira empoderada não estava Você conseguindo aí também, né? colocar um Maravilhosa. espaço na minha agenda. Amiga, eu fico realmente muito feliz e coloco aqui ao vivo para todo o mundo realmente saber o quanto que Marcele é especial. Foi uma pessoa que me ajudou muito nos meus momentos profissionais. Eu passava plantão para ela É e ela verdade. passava para mim quando a gente fazia as dobradinhas. E sempre muito generosa, não era aquela enfermeira que ficava procurando por erros, muito pelo contrário. Sempre me deu bastante dica. Então, amiga de coração, muito obrigada pela enfermeira que você é, pela pessoa que Obrigada. você é. Eu desejo cada vez mais sucesso na sua vida, que venha chuvas de bênçãos nesse finalzinho de 2020, para todos os anos que se seguem. Vida longa para você. Espero em Obrigada breve pra poder ir gente. visitar. Por Espero em favor, breve. aguardo visitas. E aí eu aviso, quando eu Traz for aí, você me feijão. avisa. Trago, levo. E aí me avisa, por favor, quando você voltar ao Brasil para a gente marcar um encontro gostoso. Espero que Sim, já com essa pandemia terminada. sim. E vou agradecer também para todos os nossos seguidores que acompanharam a gente. Teve bastante gente entrando ao vivo e bastante trânsito de pessoas aqui nessa live. Já aviso que ela vai ficar salva aqui no IGTV, aqui no Instagram, e também vai para o canal do YouTube, lá no Empoenf, se Marcele permitir. Com certeza. Foi um Para prazer, mais foi pessoas. ótimo. Pois é, para mais pessoas poderem ouvir a nossa história e conhecer mais o seu trabalho, Marcele. Verdadeiramente desejo fundo do meu coração
vida longa e muito mais sucesso na sua vida. Que você seja bem Obrigada, sucedido sucesso em pra todos os seus gente. empreendimentos. Um beijo para todo mundo que estava aqui. Eu já digo que vocês são enfermeiras empoderadas, porque vocês poderiam estar vendo e ouvindo qualquer coisa na internet, no Netflix, na Amazon Prime, rolando o dedo aqui no Instagram, mas você ficou com a gente até o final. Verdade. Então, muito obrigada por ficar aqui. Marcele, vamos fazer uma selfie para a gente postar nas nossas redes? Ai, E aí, gente, agora é a que eu hora vi que eu tô daquela com carinha foto de bonita. bolacha. Vai, vou jogar o Você tá cabelo. linda! Joguei o cabelo, vai. Vamos lá, galera. Printa todo mundo essa tela e marca a gente no Instagram. Vou printar também. Vamos ver se ficou boa. Eu adorei. Marcele, vê se você curtiu. Adorei E aí, um beijo também. para todos. Agradeço mais uma vez a sua presença e vou te Obrigada dar a aí os você pelo minutinhos convite, finais foi de ótimo. fala. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Meu minuto final de fala, eu acho que eu queria estimular as pessoas que estão aí, que têm interesse realmente a buscar. Sair da zona de conforto é o mais difícil, mas sair é bom. Dá medo no início, mas vai com medo. Tá com medo, vai com medo, que vai dar certo. Ó, arrepiei, porque é isso. Todo mundo fica com medo de ser julgado, todo mundo tem muito medo, mas vá com medo mesmo, porque a recompensa é sempre muito maior. Sim. Amiga, um beijo no seu coração. Você, beijo pra Bom todo mundo. descanso para você, que eu sei que aí já tá bem tarde. É verdade. 11h30. Pois é, e até a próxima live, minha linda. Até, beijo, Beijo. tchau.